Tô salvando. Então, olha lá, para felicidade de vocês, vou começar a apresentar agora para vocês o Excel, para a gente ver como faz o passo a passo desse exercício de DRE. Esse exemplo aqui, ele é igualzinho ao que está no início da atividade 5 e no início da atividade 4 de vocês, tá? Então, olha lá. Para quem perdeu, a DRE é um relatório contábil, tá? É uma demonstração que ela é exigida por norma ter essa estrutura, é norma, é regra. Como é que a gente escreve uma DRE? Eu tenho que começar ela com as nossas receitas brutas, que são as nossas vendas brutas, tá, na empresa. Uma vez que eu tenho essas vendas brutas, eu tenho que diminuir quem? As deduções que a empresa tem. Que deduções uma empresa pode ter? Devoluções, descontos e impostos. Então, nesse exercício, eu vou dar esses 3 tipos de deduções. Eu vou apontar eles na tabela, vou fazer a soma dos 3 e aí o total eu ponho aqui nessa linha de deduções para mostrar que a gente fez o cálculo dela total, tá? Pegando então a receita bruta e diminuindo, vocês estão vendo o valor de diminuição? Porque é a regra, e diminuindo das deduções, a gente chega no valor de receita líquida. Quem tiver com dúvida, a gente entra no áudio que eu não consigo ver nada, tá? Na receita líquida, tá? E tendo a receita líquida, o próximo passo da DRE é mostrar os custos, é diminuir os custos da empresa. Então, pegando receita líquida menos custos, a gente chega no resultado operacional bruto, que seria o lucro bruto. Não muda nada, é outro nome, mas é lucro, tá? Tendo lucro bruto, eu diminuindo então as minhas despesas operacionais e as minhas despesas financeiras, eu chego no meu lucro antes do imposto de renda. E quem são as minhas despesas operacionais? Eu tenho que discriminar quem que é despesa de venda e quem que é despesa administrativa, para mostrar o total das operacionais, tá? E apontar separadamente essas despesas financeiras. Então, pegando o lucro bruto, diminuindo despesa operacional e diminuindo despesa financeira, a gente chega no LAIR, que a gente chama de lucro antes do imposto de renda, o resultado antes do imposto de renda. É com base nesse lucro, nesse resultado, que a gente calcula o imposto. E aí eu coloco aqui o imposto que eu tenho que pagar em cima dele, certo? Então, pegando o LAIR, tirando o imposto, a gente chega no resultado líquido do exercício, que é o lucro líquido. Essa tabela eu deixei aí na atividade 5 exposta para vocês, porque ela é o roteiro de como a gente tem que fazer toda a DRE. Não tem como fugir disso, é um roteiro, é uma receita de bolo, tá? Então, esse exemplo da aula passada, ele é igualzinho ao primeiro exercício da atividade passada, da atividade 4, e a esse primeiro exercício dessa atividade 5 que a gente vai fazer na aula de hoje, tá? Então, para quem está perdido, presta muita atenção agora na explicação da DRE, que eu vou mostrar como fazer passo a passo para a gente poder, para vocês poderem fazer tranquilamente, tá? Então, olha lá. Vamos começar a DRE. Tá vendo que eu tenho que colocar primeiro aqui receita bruta? Então, vem aqui, ó. O nosso faturamento bruto da empresa foi 10 milhões. Então, vou pegar aqui, ó, Ctrl C, e aí eu ponho aqui, ó, receita bruta. Vou pôr aqui o valor de 10 milhões, que foi o que ele informou, as receitas brutas eram de 10 milhões. Como essa linha está em negrito, eu também vou pôr essa linha em negrito aqui para a gente fazer direitinho como estrutura da DRE, tá? Então, eu tive vendas brutas, receita bruta de 10 milhões, tá aqui, é aqui que a gente começa. Aí ele fala o quê? A gente tem primeiro as devoluções, certo? Que é o primeiro tipo de dedução. Então, na linha de baixo da receita bruta, eu tenho que colocar as minhas deduções. Deduções, ó. Só que eu ainda não sei o total das minhas deduções. Eu vou deixar as deduções também em negrito, respeitando aí a regrinha básica, tá? Como eu não sei a dedução ainda, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que especificar cada uma dessas 3 para chegar nela. Então, vamos lá. Quanto a empresa teve de devoluções? Aí eu ponho aqui, olha, devoluções. Nesse exercício, ele falou que a empresa teve 75 mil. Então, eu copio aqui e coloco, ó. A empresa teve 75 mil de devoluções. Os descontos, ó, descontos. Eles falaram que a empresa atingiu aí a marca de 120 mil reais. Vou por aqui, ó, 120 mil reais, tá? E imposto sobre venda, ó. Imposto sobre venda. Eles falaram que é 4% de quem? Da receita bruta. Então, vou fazer assim, olha, igual 4% dessa receita bruta que... Ui,
Tem que fazer vezes, ó. Igual 4% vezes essa receita bruta de 10 milhões. 4% de 10 milhões dá um valor de 10 mil reais, tá? Vou pôr aqui, ó. Vou aumentar o zero. Pronto, para ficar igual. Então, tá aí. Então, olha lá. De deduções, o que a gente teve? 75 mil de devolução, 120 mil de desconto e imposto sobre venda de 400 mil reais. Quem é o meu total de devolução? Agora sim, agora eu faço a somatória. Eu tenho que fazer somatória desses 3 tipos de devolução. Então, olha lá. Só que eu vou pôr aqui para vocês. Como as deduções eu tenho que debitar, já coloquei aqui sinal negativo para vocês, tá? Então, ó, se a gente soma 75 com 120 mil com 400 mil, a gente chega num total de dedução de 595. Então, olha, até aqui a gente já elaborou a DRE. O que eu preciso apontar agora? O valor da minha receita líquida. Pode entrar. Tá, vamos lá. O que são as deduções? As deduções são as somas de devoluções, descontos e imposto sobre receita bruta que a empresa vai ter, o imposto sobre venda, é a mesma coisa que a empresa vai ter. No enunciado, eu especifiquei cada um deles, ó. Eu falei que as devoluções eram 75 mil, então pus aqui, ó, devolução 75 mil. Os descontos foram 120 mil, eu coloquei desconto 120 mil. Os impostos sobre venda é 4% da receita bruta. Eu coloquei aqui, ó, 4% vezes esse valor aqui. Então, o que eu fiz para chegar nas deduções? Somei os 3. Faz aí na calculadora. Soma 75 com 120 com 400. Vai dar 595. Então, as deduções é a soma de todos esses tipos de deduções que eu tenho, tá bom? Bom, deu para entender? Tá, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a receita líquida, olha lá, quem que é a minha receita líquida? Também vou deixar em negrito para seguir a regra. Ela é o resultado de quem? Da receita bruta menos as deduções. Então, olha, o que eu vou fazer aqui? Olha, igual 10 milhões menos esses 595 de deduções que eu tive, que vai me dar o quê? 9 milhões 405, tá? Então, e essa é a nossa receita líquida que está aqui. Uma vez que eu tenho a receita líquida, o que eu tenho que diminuir agora? Os custos. Então, vamos por aqui, ó. Custos. Pode falar. Isso. Menos, eu já tinha receita bruta, estava no enunciado, ó, 10 milhões. É os 10 milhões de vendas brutas menos as deduções. Ó, 10 milhões menos 595 deu 9 milhões 405. Tá, então vamos lá. Quem que são os custos agora? No enunciado ele fala, os custos são 35% de quem? Da receita líquida. Então eu vou fazer, olha, igual 35% vezes quem? Eu vou fazer 35% vezes esses 9 milhões 405 que eu tinha de receita líquida calculada. Então, ó, 35% de 9 milhões 405 deu para mim um total de custos de 3 milhões 291. É que os custos eu tenho que diminuir, por isso que eu coloquei aqui o sinalzinho de menos, tá? Tá aqui bonitinho. Bom, então se eu tenho a receita e diminuo os custos, aonde eu chego? No meu lucro bruto, ou resultado operacional. Vou pôr aqui, olha. Lucro bruto. Então, meu lucro bruto vai ser quem? O lucro também fica em negrito, segundo... Opa, aqui não. Segundo a regrinha aí, ó. Meu lucro bruto vai ser quem? Vai ser a minha receita líquida menos quem? Os custos que eu tinha calculado. Então, olha, 9.405 menos 3 milhões 291, a gente vai chegar num lucro bruto de 6 milhões 113. Tá aqui o meu lucro bruto, tá? Tá bonitinho. Tendo lucro bruto, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que mostrar o cálculo das despesas operacionais. Quem são as despesas operacionais? São as despesas com vendas junto com as despesas administrativas. Então, vou pôr aqui, olha, despesas operacionais. A gente não sabe ainda o valor dela, vou deixar em negrito, por quê? Porque eu preciso primeiro especificar as outras antes. Então, eu vou ter aqui despesas de vendas e vou ter também despesas
administrativas, certo? Tá aqui bonitinho. Pode falar. Fala. É, ele quer saber a situação patrimonial. Não, não. Ele quer saber a situação patrimonial da empresa. Ele quer que você calcule o patrimônio líquido. Quem que é o patrimônio líquido nesse 10? Você vai somar bens e direitos e diminuir da obrigação. No 10 não tem 15 mil. O exercício 10 é para você pôr o RA. É 100. É um espaço, espaço. Não, não. É um espaço, espaço. É para preencher com os últimos dois. Os direitos também, com os últimos dois números do RA. Agora, as obrigações, somente com o último número do RA. Mais e menos, e menos. É, é, tá bom? Então, olha lá. Voltando aqui. Estamos no lucro bruto, certo? Que a gente tinha acabado de calcular. Vamos fazer agora as despesas operacionais, certo? Então, eu tenho que especificar quem é despesa de venda e quem é despesa administrativa. Então, olha lá. Despesas de venda. Ele falou que foi contar, eu copiei a mesma linha duas vezes, não tem problema. Eu tinha que ter copiado a da financeira. Peraí que eu copiei errado aqui rapidinho. As despesas de venda, ele está falando aí direitinho. Ó. Elas foram 700 mil, enquanto que fala aí, peraí, texto, pronto, agora ele vai, ó, ele fala que as despesas de vendas foram 700 mil, então esse valor de 700 mil, coloco aqui, enquanto que ele fala as despesas administrativas foram 50 mil, então também vou copiar esse valor de 50 mil, ó, e colocar aqui em despesas administrativas, certo? Quem que são as minhas despesas operacionais que eu vou ter que fazer aqui? Ela é a soma dessas despesas de vendas com as despesas administrativas. Então, como eu tinha 700 mil de despesa administrativa, somando 700 com 50, a gente chega num total de despesas operacionais de menos 750, que está aqui, ó. Tem que fazer essa diminuição do total delas, tá? Bom, que está aqui especificado. Depois de a gente especificar as despesas operacionais, eu preciso pôr as despesas financeiras separadas, como está aqui, ó. Só que olha o que ele fala, que as despesas financeiras da empresa foram 30 mil. Então, vou copiar e agora eu vou escrever aqui, ó. Despesas financeiras. E aí eu venho aqui, fala. Isso, de 750. Isso. E agora eu estou colocando separado as despesas financeiras, a regra. A regra manda assim, do jeito que você fez, pensou direitinho, tá? E aí eu coloquei as despesas financeiras separadas aqui de 30 mil reais. Bom, depois das despesas financeiras que estão aqui, como a gente não teve receita, o que eu tenho que colocar em seguida? Que é o meu lucro antes do imposto de renda, tá? Ou o resultado operacional antes do imposto de renda, como está escrito aí, não tem problema. Mas LAIR é comumente falado dentro da administração financeira para ficar fácil. Então, quem que é esse meu lucro antes do imposto de renda? Ele é o meu lucro bruto menos as despesas operacionais, menos minhas despesas financeiras. Então, vou fazer aqui, ó, 6 milhões menos 750 menos 30. Fazendo um menos o outro, eu vou chegar num total de lucro antes de imposto de renda de 5.333, tá? Esse é o meu LAIR, ok? Diga. Tá, claro, ó. Quem que é o LAIR? Olha aqui a forma. É o meu lucro bruto, sempre vai ser assim. É o seu lucro bruto, menos as despesas operacionais, menos as despesas financeiras. Então, 6 milhões menos 750 menos 30 deu um total de 5.333.250. Foi assim que você fez?
Então arruma, mas é assim que vai fazer, tá? Depois de chegar no LAIR, o que que a gente faz? Calcula o imposto de renda. Então, vou pôr, olha, IR, ICSLL, que é a nossa contribuição social sobre o lucro líquido. Esses impostos, eles não estão em negrito, tá? Eles são negativos, então vou respeitar o que está aqui na regra. Então, como é que eu calculo? No enunciado, ele fala que a prova... Diga, não estou te ouvindo. 30.000. Tá no enunciado, ó. As despesas financeiras somaram 30.000, tá no enunciado. Eu só coloquei lá, eu não fiz conta nenhuma. Você vai pegar, no enunciado de hoje vai estar assim também. Você vai escrever despesa financeira e colocar o valor que está no enunciado. Essa era a dúvida? É que ela tem que estar separada. Tem que estar separada. Tá lá no enunciado, tá? É dado do enunciado. Bom, vamos então calcular o imposto. O imposto é calculado sobre 34%, que está aqui no enunciado, ó, 34% em cima do LAIR. Então, como é que a gente faz? Igual 34% vezes o meu LAIR, que é 5.303.000. Me deu um resultado de imposto que eu tenho que pagar de 1.813.000. Então, tendo agora o imposto, eu consigo chegar no meu lucro líquido, que é a minha última linha da DRE. Olha lá, lucro líquido. Diga. Sempre, sempre. Não, não, vai falar no enunciado. Cada empresa paga uma percentual, tá? A gente vai aprender então, a gente vai aprender esses percentuais nas próximas aulas, tá? Então vamos lá, quem que é o lucro líquido? O lucro líquido vai ser quem? Vai ser o meu LAIR que eu tinha calculado menos esse imposto. Então vai ser 5.333.000 menos esse 1.800.000 de imposto que eu tenho que pagar, que vai dar para mim um lucro líquido aí de 3.519.945. Efetivamente sobra na conta da empresa. Por quê? O que que a gente fez aqui na DRE? É como se fosse um fluxo de caixa. Eu comparei tudo o que a gente tinha de entrada com as saídas de dinheiro, que saíram de custos, despesas que eu tinha, para mostrar o quanto efetivamente ficou no saldo da minha conta. Pode falar. Isso, o lucro líquido é o LAIR menos o imposto. Isso mesmo. Imagine. Fala, Sádia. Eu já expliquei isso. Não, eu já expliquei isso que eu estava falando, acho que você não pegou quando eu estava explicando. O vídeo lá tá realmente